Muy buenas tardes, Uma amados boa tarde, amigos y amáveis hermanos amigos e irmãos presentes. presentes. Es para mí Para un mim motivo é de um motivo de bendición bênção y también un e privilegio também um el estar con privilégio ustedes en poder esta estar com ocasión vocês aquí aqui en nesta ocasião Austin, em Austin, Texas, Texas, para compartir con ustedes para poder este tema, compartilhar com la vocês este bendición tema, de a bênção permanecer en de pie permanecer em pé del diante Hijo do del Filho do Hombre. Homem. Toda persona que ha leído esse passagem Toda pessoa que leu essa passagem desejou estar em pé diante do Filho do Homem. E para poder estar em pé diante do Filho do Homem, precisamos entender o que é estar de pé diante do Filho do Homem. E precisamos entender a vinda do Filho do Homem. Vamos ler em São Lucas, no capítulo 21, versículo do 34 ao 36, onde Jesus diz assim: Olhai por vós mesmos, que vossos corações não se carreguem de glutonarias e de embriaguez e dos cuidados desta vida, e de repente venha sobre vós aquele dia, porque como um laço virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem estar sentados, querendo ter a gentileza. Para podermos compreender este mistério de estar em pé diante do Filho do Homem e permanecer em pé diante do Filho do Homem, nós precisamos conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem. Mistério do qual Cristo falou em diversas ocasiões. E ele disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Os dias de Noé foi o fim do tempo para a geração antediluviana. E houve lá um profeta dispensacional, o qual foi o profeta Noé, com a mensagem final de Deus. Uma mensagem dispensacional através de um profeta dispensacional, assinalando que havia chegado o fim para aquela geração antediluviana. Também podemos ver no tempo de Ló um tempo paralelo ao tempo da vinda do Filho do Homem para este tempo final. Vejam esses dois tempos, o tempo de Noé e o tempo de Ló, são paralelos a este tempo final, pois no tempo de Ló, lá estava presente um profeta dispensacional, o qual foi Abraão. Era ele quem tinha a revelação, a mensagem da quarta dispensação, a mensagem da promessa. Ele tinha essa revelação e ele era o mensageiro da dispensação da promessa. O dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o mesmo que tinha chamado a Abraão de Ur dos Caldeus e o havia escolhido e o tinha trazido, pois o acompanhou até a terra de Canaã. Terra de Israel, até a terra de Canaã. Esse mesmo que lhe havia falado em diversas ocasiões agora, lhe apareceu em uma forma visível, como lhe havia aparecido algum tempo atrás. Lhe havia aparecido como Melquisedeque, primeiro, e lhe deu pão e vinho, e abençoou a Abraão. E ali estava, lá estava Abraão diante de Melquisedeque, recebendo a bênção de Deus.
Porém vejam, quando Deus, porém vejam, mais adiante, quando Deus ia destruir a Sodoma e Gomorra, descendo à terra, se materializou e veio com seus arcanjos, Gabriel e Miguel, que são os anjos de Elohim, de Deus. E agora, eles também se materializam e aparecem na forma de homens e comem com Abraão. E logo que termina toda esta etapa, onde Elohim discerne o coração de Sara, os pensamentos de Sara, quando Deus fez a promessa para Abraão, ou lhe restabeleceu, ou lhe confirmou a promessa que ele teria um filho através de Sara. Agora, Sara, já sendo uma mulher de 89 anos, qual mulher de 89 anos vai estar pensando em ter um filho? E se pensava em ter um filho quando jovem, e o seu esposo lhe havia dito que teria um filho através dela, e que Deus lhe havia dito que teria um filho, e quando ela chega aos 89 anos e não o teve, as esperanças dela já estavam bem fracas. E a esperança e a fé de Sara estava muito fraca naquele momento. Já haviam se passado muitos anos desde que Abraão tinha 65 anos até chegar a 99 anos. Vejam vocês. Essa promessa, ou 75 anos, e ele já tinha 99 anos. E Sara já tinha perdido a esperança de ter um filho. E o mostrou quando disse para Abraão que ele pegasse a sua serva e tivesse um filho através dela, o qual ela o receberia como se fosse seu próprio filho, o adotaria como seu filho. Agora vejam vocês. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Ou seja, quando ele saiu de Harã, já mais próximo da terra de Israel. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, pois ele tinha menos. Porém vejam, Deus havia feito a ele a promessa de que ele teria um filho, e seria através de Sara. E agora, quando chega na idade de 89 anos, a vida de Sara, e 99 anos, a vida de Abraão, Sara já não tinha esperanças de ter um filho. Abraão já tinha tido um filho através de Agar, e esse menino já tinha uns 11 a 12 anos, 11 anos naquela ocasião. Ou 12 anos. E agora Deus confirma para ele que o filho do qual Deus lhe havia falado viria através de Sara. Estando Sara na parte de trás, vamos dizer assim, na cozinha, ela estava ouvindo o que Deus, o que Elohim estava falando para Abraão. Então ela riu no coração. Não foi que ela riu com as que estavam lá na cozinha, se haviam mais pessoas com ela, mas ela riu em seu coração, como nós, sem falarmos nenhuma palavra, pensamos em nosso coração, nos regozijamos em nossos corações. E nós fazemos um tanto de coisas lá em nosso interior. É por isto que Deus julga ao coração, e as atitudes das pessoas serão julgadas de acordo com as intenções do coração, com as quais foram feitas as obras ou foram manifestadas estas ações das pessoas. Agora, Deus, por quanto discerne os pensamentos do coração do ser humano,
ele soube o que Sara estava Y vio pensando. que se rió en su E ele corazón y viu le que dijo, ela ¿por qué riu se no ha reído coração Sara, dela. tu E ele mujer? disse: por que Sara, a tua esposa, a tua mulher, ¿Hay alguna cosa riu? imposible para Dios? Há ¿Por algo qué se ha reído impossível pensando para Deus? Por que ela acerca riu pensando a respeito da de la promessa de que de tendrá un que hijo? terá um filho, Diciendo, dizendo: después de depois de avançada na idade, haverei de ter um filho? Isso foi o que Sara pensou e foi isto que Elohim discerniu e deu a conhecer para Abraão. Porém, Sara, porquanto não tinha rido exteriormente, ela disse: eu não ri. Exteriormente não, porém no coração sim. E Deus julga as intenções do coração. Ele vê o que nós pensamos, e isto conta como se já tivesse sido feito por nós. Porque os pensamentos do coração do ser humano falam mais forte do que as nossas palavras aqui na terra. Se ouve mais forte os pensamentos do coração lá no céu do que as nossas palavras. E os pensamentos do coração de todo ser humano fica gravado no céu. É como uma pessoa que vai caminhando e vai pensando e você então ouve a esta pessoa falando. Você ouve a sua voz falando e, no entanto, esta pessoa não está falando, mas o coração dela está falando. Portanto, você está ouvindo a voz do coração, da alma da pessoa, e você a ouve mais claro, mais forte do que se ela estivesse falando com a sua própria boca. É assim como Deus ouve os pensamentos do nosso coração. Se ouvem mais claros do que as nossas próprias palavras faladas com a nossa boca. Agora, Abraão está com Elohim. Eles comeram um bezerro cevado que Abraão lhes havia preparado. Dizemos assim, Abraão o preparou, ainda que foi o servo de Abraão, ao qual lhe foi dado o bezerro. E ele preparou. Mas porquanto Abraão é o cabeça dessa família e de todos que estão lá, então corresponde dizer Abraão. É como quando o templo foi construído lá em Israel, nos tempos do rei Salomão. Diz a Escritura que foi o rei Salomão. E não sabemos quantos tijolos ou madeira Salomão pegou para colocar no templo. Mas porquanto ele era cabeça, ele era o rei. Então é dito que foi Salomão, assim como quando Moisés construiu o tabernáculo. Não sabemos quantas vezes Moisés pegou peles de terrões de texugo para colocá-las naquele tabernáculo. E quando ele pegou outras partes do templo para colocá-las na construção daquele templo, não sabemos se ele pegou alguma ou se não tocou em nada. Foram muitas pessoas as que trabalharam naquela obra, mas é dito que foi Moisés o que fez o templo ou tabernáculo. Agora, nesta ocasião em que Deus visita a Abraão com seus arcanjos, ele o visita em um corpo visível, porque Deus criou para si um corpo temporário lá. E para Gabriel e para Miguel. E aquele momento, lá, tipifica o que ele vai fazer neste tempo final. Representa a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Foi o dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra que apareceu Elohim com seus arcanjos Miguel e Gabriel visitando ao seu servo Abraão, o pai da fé. E toda pessoa crente em Jesus Cristo é um filho de Abraão. É um descendente do pai da fé. Portanto, aos filhos de Abraão, os quais são os crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, primeiramente,
e logo para a descendência terrena de Abraão, o povo hebreu. Elohim lhes aparecerá, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo Melquisedeque primeiro, lhe apareceu a Abraão, e logo lhe apareceu como Elohim, o dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades que eram gentis, juntamente com as demais cidades que foram destruídas, é um tipo modelo do reino dos gentis, sobre o qual o juízo da grande tribulação cairá. E assim como caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, fogo atômico cairá sobre o reino dos gentis e será tirado. E isto nos fala de uma terceira guerra mundial e as consequências que virão depois desta guerra. E também nos fala de terremotos, vulcões e de todas estas coisas que estarão manifestadas de acordo com o livro do Apocalipse. Agora, antes da destruição, antes de cair o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, nós podemos ver a Elohim com seus arcanjos na terra visitando Abraão. E quando Gabriel e Miguel se foram a Sodoma e Gomorra, vejam o que aqui nos diz. No Gênesis, no capítulo 18, versículo do 16 em diante, logo que tinham comido o bezerro, e Deus tinha discernido os pensamentos do coração de Sara. No capítulo 18, versículo 16 em diante diz: os varões se levantaram de lá, ou seja, Miguel e Gabriel, e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Ou seja, Miguel e Gabriel e também Elohim. Então se levantaram e olharam para Sodoma. E Jeová disse: esconderei eu de Abraão o que eu vou fazer, havendo de ser Abraão uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações? Agora vejam que Deus pergunta: esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Agora na Escritura diz, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim: porque não fará coisa alguma o Senhor Jeová, sem que antes o revele a quem? A seus servos, seus profetas. E aqui nós temos um profeta dispensacional, o qual receberá a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra. Receberá a revelação do que será o tipo e o modelo da destruição do reino dos gentis na etapa dos pés de ferro de barro cozido. Portanto, haverá um profeta dispensacional no último dia para receber a revelação de todo esse juízo divino que cairá sobre toda a terra. E haverá um povo representado naquele profeta mensageiro dispensacional. Deus não escondeu de Abraão o que ele faria, e Deus não esconderá ao profeta mensageiro que estará no último dia o que ele há de fazer. Diz assim: porque eu sei que mandará seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho de Jeová, fazendo justiça e juízo, para que faça vir Jeová sobre Abraão o que ele falou a respeito dele, ou seja, para que se cumpra o que Deus prometeu para Abraão. Abraão ensinará a sua família, e a seus filhos e aos seus netos, e aos seus bisnetos, o caminho de Deus, para que temam a Deus. E Deus assim cumpra o que ele prometeu para Abraão, e assim sejam benditas nele todas as nações da terra. Então Jeová lhe disse: porquanto o clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou-se mais e mais, e o pecado deles se agravou de forma extrema, agora eu descerei, e verei se consumaram a sua obra, de acordo com o clamor que veio até mim, e se não, o saberei.
Então dali se apartaram os varões, Miguel e Gabriel, y fueron hacia e Sodoma, foram para pero Abraham Sodoma. Porém, estava Abraão aún ainda estava diante de Jeová, ou seja, que Elohim ficou com Abraão. y fueron E adelante foi na frente Miguel e Gabriel para Sodoma e Gomorra. pero Abraham Porém, Abraão estava ainda diante de Elohim, de Jeová. Abraão estava em pé diante de Jeová, diante do anjo do pacto, diante de Elohim. el día antes de la Um dia destrucción de antes da Sodoma destruição y Gomorra. de Sodoma e Gomorra. Y así E estará la desta simiente de forma estará a semente de Abraão em pé diante de Elohim, diante do Filho do Homem, Y neste vean tempo ustedes final. qué hacía E vejam vocês o que Abraão en pie fazia delante del Hijo del em Hombre, pé en diante pie do Filho do delante de Homem, Elohim, em pé diante de Elohim, en pie em delante pé de Jehová, diante de Jeová, allí, el lá, cual se había o materializado qual y havia se estaba en la forma de un materializado, hombre. estava na forma de um homem. Estaba Ele escuchando estava ouvindo a revelação divina das coisas que aconteceriam en medio, entre de Sodoma Sodoma e Gomorra. estaba allí Ele estava también ali, revelándole Deus também Dios estava ali revelando Abraham a Abraão coisas que que não tinham sido dadas a conhecer anteriormente. ¿Y qué es lo que estará haciendo y E escuchando o que é la simiente que de a Abraham en el día semente de Abraão postrero en estará pie fazendo delante e del Hijo del ouvindo Hombre? Estará escuchando la no revelación último divina dia de las em pé cosas que diante han do de Filho do suceder en Homem este tiempo e final, estará escutando a revelação tanto divina das coisas dos que hão de juicios divinos que han de acontecer venir neste sobre tempo la tierra, final, como tanto también de dos las juízos bendiciones divinos divinas que que hão han de de vir venir sobre a sobre terra, la como iglesia também del Señor das Jesucristo en bênçãos este divinas que hão de vir tiempo final. sobre a igreja do Ahora, Senhor Abraham Jesus Cristo neste tempo final. Estaba Agora delante vejam, de Abraão Elohim, estava delante de diante Jehová, de Elohim, escuchando diante de Jeová, su voz. escutando a sua voz. cuando vino la destrucción, Sodoma y Quando veio a Gomorra al otro destruição día, en la mañana, em la Sodoma e destrucción Gomorra, cayó sobre Sodoma y Gomorra, ao outro dia pela manhã, a destruição caiu sobre Sodoma e Gomorra, afetou porém não afetou a Abraão e e a sua família que estavam no en la topo cúspide da del montanha. monte. Estavam na montanha. Lot Ló estava allá lá, em em Sodoma, Sodoma. portanto, Portanto, ele tuvo que teve que ser ser sacado de tirado de Sodoma Sodoma por los pelos ángeles anjos Gabriel Miguel e Gabriel. Lot y su familia, Ló para e que a o sua juízo divino não família, caiera sobre Ló. para que o juízo divino não caísse sobre Ló. E Aí nós podemos ver aí a as virgens insensatas ou fátuas, las cuales as en el día quais no postrero último dia pasarán por la vão gran- passar pela tribulação. grande tribulação. Ahora Abraham estaba seguro. Agora, Abraão porque estava seguro, porque ele estava na na montanha. montanha. Ahora, en este tiempo final, Agora, la neste descendencia tempo de final, Abraham, a según la fe, descendência de Abraão segundo los a fé, creyentes en nuestro amado os Señor crentes em Jesucristo, nosso amado del Senhor, cuerpo místico de Cristo, Jesus heredad de la Cristo do piedra corpo angular, místico estarán da era da en pedra angular, delante estarão em de pé, Elohim, diante de Elohim, delante del Hijo diante del do Hombre, Filho do delante Homem, de Jehová, delante diante del de ángel Jeová, del diante pacto, do anjo do pacto, em sua em sua manifestação final. Veamos lo Vamos que dice ver o que o reverendo Branham William Branham con relación al Hijo diz del hombre. relacionado ao Filho do Homem. En la página Na página 22 ao 23 do livro de Citações, versículo 183 diz assim: El Hijo del Hombre está ahora O Filho do siendo Homem revelado agora está sendo revelado desde o céu. y E pergunta: vendrá después virá depois de um tempo, irmão Branham? A resposta é agora. E eu E desejo eu desejo não fazer isto tão pessoal
nesta reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, o qual é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e se revelou e está se revelando a si próprio por quantos anos passados? Ou seja, seria por estes últimos anos, para a sua igreja, em sua misericórdia, ensinando-lhes a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si próprio, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si próprio para a igreja. Riram e escarneceram dele. Esta foi a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através do reverendo William Branham. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Quando se fala de Filho do Homem, se fala da manifestação de Deus em um profeta. Porque Filho do Homem é profeta, é um título de profeta. A vez seguinte que ele se revele a si próprio será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua forma de graça, o seu dia de graça, ou seja, a dispensação da graça. Esse é o dia é o dia agradável do Senhor, o ano agradável do Senhor. Esse é o dia de graça, a dispensação da graça. E agora diz, na vez seguinte que se revelar, que se manifestar, será no juízo. No juízo ao mundo, às nações que se esqueceram de Deus. Nós temos aqui duas manifestações do Filho do Homem, uma em graça e outra em juízo. Vejamos de forma mais clara este mistério. Na página 147 do livro de Citas, nós temos um extrato do reverendo William Branham, no verso 13 e 10, onde diz assim: Agora, o mesmo Jesus disse, no dia quando o Filho do Homem está se revelando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo próprio. O que é a revelação do Filho do Homem? É a manifestação do ministério, do mesmo ministério de Jesus Cristo na terra, em carne humana, em um homem, nesta terra. Como a revelação de Moisés e a revelação de Elias é o mesmo ministério de Elias e o mesmo ministério de Moisés, se manifestando em carne humana, em um homem, deste tempo final. Assim como foi a revelação de Elias por segunda ocasião. Foi o ministério de Elias manifestado em Eliseu, e a revelação de Elias ou manifestação de Elias por terceira ocasião foi o ministério de Elias manifestado em João Batista, o Espírito Santo em João Batista operando, ministrando esse ministério. E a manifestação ou revelação de Elias por quarta ocasião foi a manifestação do ministério de Elias por quarta ocasião no reverendo William Branham. E a revelação de Elias por quinta ocasião será a manifestação do ministério de Elias sendo operado, ministrado pelo Espírito Santo em um homem deste tempo, entre a igreja de Jesus Cristo e depois entre o povo hebreu. E também é assim a revelação ou manifestação do ministério de Moisés por segunda vez.
É a manifestação do Espírito Santo operando o ministério de Moisés por segunda vez em um homem, deste tempo final. E a revelação do ministério de Jesus Cristo é a manifestação do Espírito Santo operando o ministério de Jesus Cristo por segunda vez em um homem, deste tempo final. Isto é a manifestação do Filho do Homem para o último dia. E estarmos ouvindo e recebendo a mensagem de Cristo, anjo do pacto, em Espírito Santo, através dessa manifestação em carne humana, no último dia, é estar de pé diante do Filho do Homem, recebendo a sua palavra e recebendo as suas bênçãos. Viram vocês o simples que tudo é? Mas esse anjo mensageiro, esse profeta mensageiro, no qual estará a manifestação de Cristo, o Espírito Santo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Elohim, operando os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus, esse homem não será nem Moisés, nem Elias, nem será Jesus. Será um homem deste tempo, um redimido pelo sangue de Cristo, no qual estará Elohim, o anjo do pacto, Melquisedeque, nosso amado Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, operando esses grandes ministérios e nos falando, através desse homem, todas as coisas que devem acontecer em breve. E desta forma nos revelando esses grandes mistérios correspondentes a este tempo final. Nos revelando as coisas dos gentios, do reino dos gentios, dando a conhecer que o fim para o reino dos gentios chegou, o tempo final para o reino dos gentios chegou, e dando a conhecer os juízos divinos que hão de vir sobre o reino dos gentios, mas também dando a conhecer as bênçãos de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, temos visto o que é a manifestação do Filho do Homem no último dia. É a manifestação do anjo do pacto, do Espírito Santo, através de um homem deste tempo final, nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve. É por isso que João, o apóstolo, quis adorar a esse anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual a manifestação do Filho do Homem estará sendo dada a conhecer para a igreja de Jesus Cristo no último dia. Esse homem no qual estará essa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, de Elohim, de Melquisedeque, do Filho do Homem, será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Não há outro anjo mensageiro depois desse anjo mensageiro. E não há outro anjo mensageiro depois do reverendo William Branham. Não há outro anjo mensageiro antes do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que entre o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, e o anjo do Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum entre eles. Entre eles dois não há outro mensageiro. Está o precursor da segunda vinda de Cristo, o anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, com o espírito e virtude de Elias por quarta ocasião. E depois veio o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, com o espírito e virtude de Elias por quinta ocasião. Não há um quarto e meio de Elias. Há um quarto Elias e há um quinto Elias. Podemos ver agora que esse mistério do Filho do Homem, vindo no último dia, se manifestando, Cristo, anjo do pacto, em carne humana e seu anjo mensageiro, ele dará cumprimento a estas profecias. E a semente de Abraão, de acordo com a fé e conforme a fé em Cristo, porque todos os crentes em Cristo que o receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito, são filhos de Abraão. Semente de Abraão é a semente celestial de Abraão. E agora, essa semente celestial de Abraão estará em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Cristo disse: orai, rogai que sejais tidos por dignos de evitar todas estas coisas que virão, todos esses juízos divinos que hão de cair sobre a raça humana, como caíram em Sodoma e Gomorra, e como caíram no tempo do dilúvio, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando se fala do Filho do Homem, ou o Filho do Homem, isso é título de profeta.
E, portanto, na manifestação do Filho do Homem, tem que estar um profeta na terra, através do qual Cristo, em Espírito Santo, esteja manifestado. Cristo, o anjo del pacto. Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo que libertou ao povo hebreu, é o mesmo que esteve nos profetas do Antigo Testamento e esteve em Jesus em toda a sua plenitude. Esteve nos apóstolos e esteve nos 7 anjos mensageiros na porção correspondente a cada tempo, e estará neste tempo final em seu anjo mensageiro, manifestado primeiramente como as primícias, e depois, quando seja adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo, esta será a manifestação plena, a plena manifestação do Filho do Homem em sua vida. Isso será a plena manifestação de Cristo, porque Cristo aí já terá terminado, concluído sua obra de intercessão no céu, e terá saído do trono de intercessão, e terá adotado seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro se manifestará em toda a sua plenitude, e aí então teremos a manifestação plena do Filho do Homem entre a igreja do Senhor e Jesus Cristo, nos falando as coisas finais que Ele tenha que nos falar. E para esse tempo, o número dos escolhidos já terá se completado no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus adotar seu anjo mensageiro, também adotará a todos os escolhidos de Deus do último dia, da era da pedra angular, e ressuscitará aos mortos em Cristo. E já estaremos em corpos imortais, incorruptíveis e glorificados, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos ver agora que há um programa divino para se cumprir neste tempo final. Ou seja, não é de quem quer nem de quem corre atrás. Isto não é daquele que diga: eu quero que Deus se manifeste em mim em toda a sua plenitude. Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele já fez o seu programa e estabeleceu através de quem Ele se manifestaria em cada era, e através de quem Ele se manifestaria no último dia para cumprir o que Ele prometeu para este tempo final. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu quem seria o anjo mensageiro para cada era. Para as 7 eras da igreja em dia, Ele teria 7 anjos mensageiros, já eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. E esses são espíritos ministradores da sexta dimensão manifestados em carne humana, em cada era. E esses são os mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E para o último dia, para a era da pedra angular, desde antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu quem seria seu anjo mensageiro. Quem seria seu anjo mensageiro através do qual Ele estaria manifestado em sua igreja no último dia, e através do qual Ele estaria falando à sua igreja neste tempo final. Não é de quem quer nem de quem corre atrás, mas é de Deus que tem misericórdia, que Ele elegeu, escolheu desde antes da fundação do mundo, quem seriam seus mensageiros para cada era e para cada dispensação. Esse anjo mensageiro é o 7º anjo mensageiro dispensacional, e vem depois do 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Agora nós podemos ver este mistério do Filho do Homem para o último dia. A revelação do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, como nos dias de Noé, onde os filhos e filhas de Deus estarão de pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, como Ele as deu a conhecer para Abraão lá antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Os anjos lá que acompanharam a Elohim neste tempo final são nada mais do que Moisés e Elias. São nada mais do que as 2 oliveiras que estão diante da presença de Deus. Os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Ou seja, que a representação de Moisés e Elias, as 2 oliveiras, a representação deles no céu,
são Miguel e Gabriel. Assim que no céu eles representam as duas oliveiras, Miguel e Gabriel. Portanto, no tempo da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, estarão Gabriel e Miguel em ação a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo e também do povo hebreu. Por isso, em Daniel, no capítulo 12, o arcanjo Gabriel diz ao profeta Daniel que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos do povo de Daniel, ou seja, dos filhos de Israel. E será um tempo de angústia, o qual nunca houve. Isso é a grande tribulação. E naquele tempo, aqueles que se encontram escritos no livro serão ressuscitados. Aqueles que tenham partido serão ressuscitados. E os que estejam vivos serão chamados. E agora, o povo hebreu, vamos ver o que vai acontecer com o grupo do povo hebreu. Vamos ler aqui. Capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos de Israel, dos filhos do teu povo. E será tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houveram pessoas até então. Mas naquele tempo seu povo será liberto, todos os que se encontram escritos no livro, e serão libertados do povo hebreu 144 mil hebreus. E também diz, e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertos, uns para a vida eterna. Esta é a ressurreição dos mortos em Cristo, a qual antecede a grande tribulação. Esta é a ressurreição dos mortos em Cristo, a qual antecede ao tratado de Deus com o povo hebreu durante a semana número 70, ou seja, a segunda parte da semana número 70. Aqui podemos ver que nós podemos ver aqui que o arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade, do livro da verdade é que ele traz essa revelação divina para a entregar a Daniel desta forma simbólica, que lhe deu o livro do profeta Daniel, toda essa revelação divina. E por isso, vejam vocês, o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E vocês encontram as visões e todos esses símbolos do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, você os encontra repetidos nos livros do Apocalipse, no livro do Apocalipse. Agora, podemos ver que no livro do Apocalipse também nos fala da ressurreição. No capítulo 20, e nos diz que serão colocados tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam o direito de julgar. E também nos é dito que ressuscitarão aqueles que estarão no glorioso reino do Senhor. Vamos ler para que vocês possam ter assim um quadro claro. Nesta ressurreição, os santos das eras passadas ressuscitarão. Os apóstolos ressuscitarão com os escolhidos daqueles tempos. Dos apóstolos também ressuscitarão os anjos mensageiros das 7 eras, com os escolhidos de cada era. O mensageiro de cada era é o líder do grupo, da sua era. E é o que apresentará o grupo da sua era para Cristo. Agora, no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 em diante, diz assim: E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam direito de julgar. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos.
Viveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Reinam com Cristo como reis e sacerdotes. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Ou seja que os que ressuscitam são os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus da igreja, de Jesus Cristo, mas o restante do cristianismo não ressuscitará. E o restante da humanidade, os que morreram, não ressuscitarão até depois do reino milenial, para serem julgados diante do trono branco do Senhor. Porém, os outros mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre esses, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quem são os sacerdotes, reis e sacerdotes? Os redimidos pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o receberam como seu Salvador e lavaram seus pecados no seu sangue e receberam seu Espírito Santo e obtiveram um novo nascimento, obtiveram um novo corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia ressuscitarão os que partiram em corpos eternos, e nós, que estamos vivos, seremos transformados. Todos que estarão diante do Filho do Homem no último dia em sua manifestação final serão transformados, se permanecerem vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Mas se alguém se for antes, não há nenhum problema. Ressuscitará em um corpo eterno para estar novamente na terra com os escolhidos de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação será a primeira ocasião em que todos os escolhidos de Deus, todos os membros do corpo místico de Cristo estarão juntos na terra. E estaremos aqui de 30 a 40 dias depois que sejamos transformados, os que estamos vivos e ressuscitados, os mortos em Cristo. E nesse tempo haverá uma plena manifestação do poder de Deus, a qual estremecerá a raça humana, estremecerá o mundo inteiro. E logo iremos daqui para onde estamos aguardando, para a casa do nosso Pai Celestial, onde temos um convite direto desde o céu da casa do nosso Pai Celestial, para estarmos em uma grande festa, na grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. E nos iremos com Cristo, e nos iremos não com esses corpos mortais, mas com um novo corpo, um corpo eterno, glorificado, imortal e incorruptível. Iremos jovenzinhos, em um corpo jovenzinho de 18 a 21 anos, para toda a eternidade. Agora podemos ver os benefícios e as bênçãos que há para os que estarão em pé diante do Filho do Homem e permanecerão em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Temos visto também o que é permanecer em pé, estar em pé diante do Filho do Homem no último dia. Esse é estar em pé diante da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Esta é a manifestação do Filho do Homem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, mas através dele, Jesus Cristo estará manifestado no último dia. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, de Apocalipse capítulo 7, para chamar e reunir a 144 mil hebreus que o receberão. E eles serão selados em suas testas, de acordo com Apocalipse capítulo 7 e também Apocalipse capítulo 14. Agora, podemos ver a bênção de permanecer de pé diante do Filho do Homem. E quem permanecerá em pé diante do Filho do Homem? Nós estamos aqui de pé diante do Filho do Homem neste tempo final. E toda pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e está vivendo neste tempo final, estará em pé diante do Filho do Homem neste tempo final, para ser transformado neste tempo final. Porém, antes estará ouvindo a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, o Espírito Santo, através desta manifestação em carne humana.
em seu anjo mensageiro e estará ouvindo todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E com esta mensagem de Cristo, damos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. São chamados, são reunidos, todos os escolhidos de Deus estão colocados em pé, diante do Filho do Homem, em pé, diante do Filho do Homem, no último dia, deste tempo final, antes da destruição do reino dos gentios, antes da destruição do império dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, do reino dos gentios, assim como Abraão, pai da fé, esteve em pé diante de Elohim o dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Podemos ver agora o paralelo que há nos dias de Ló e nos dias de Ló, que foram os dias de Abraão, com este tempo final, para os quais Cristo disse que o Filho do Homem estaria manifestado. Agora, quando ele se levante do trono de intercessão no céu, o qual será quando tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, então a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, será em toda a sua plenitude através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, ao qual adotará. E adoção, sabem o que é a adoção? A adoção é a transformação do corpo. A adoção, assinalada para todos os filhos e filhas de Deus, é a redenção do corpo, onde Ele nos dará um novo corpo, um corpo eterno. É a transformação para nós que estamos vivos e a ressurreição para os mortos em Cristo, em corpos eternos. E agora, para se obter essas bênçãos, todos estaremos em pé diante do Filho do Homem, neste tempo final, ouvindo todos esses mistérios de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora vejam, os de Sodoma e Gomorra nem souberam o que viria sobre a terra, nem souberam, nem conheceram as coisas que aconteceriam. Porém, Abraão sim, ele as conhecia, e depois lhe foram reveladas pelo arcanjo Gabriel e Miguel, e também foram reveladas para quem mais? Para Ló, quem é tipo e modelo das virgens insensatas, ou seja, a parte do cristianismo que não tem o azeite em suas lâmpadas, ou seja, o Espírito Santo, mas são virgens, o qual significa que são pessoas boas e que consagraram suas vidas a Cristo, o receberam como seu Salvador, mas ainda não receberam o azeite do Espírito Santo e, portanto, não podem ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Podemos ver agora a bênção que há em permanecer em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Esta é a maior bênção que uma pessoa pode ter e estar de pé diante do Filho do Homem no último dia. E por isso é que Cristo falou desta bênção e disse: velai, em todo tempo orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de estar de pé diante do Filho do Homem. Ele nos falou de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Portanto, a semente de Abraão estaria em pé diante do Filho do Homem, diante da manifestação do ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Estaria em pé diante do Filho do Homem, na manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro, operando o ministério de Jesus. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem
do Evangelho do Reino, sendo o instrumento do Espírito Santo para este tempo final, para nos falar todas estas coisas que devem acontecer em breve. E desta forma nos dar a conhecer as coisas que Deus estará fazendo neste tempo final. E ao estarmos em pé diante do Filho do Homem no último dia, teremos a bênção prometida para os que estarão em pé diante do Filho do Homem. Seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E logo, já seremos imortais com um corpo imortal e jovenzinho para toda a eternidade. E este é o corpo, ou seja, este é o corpo que Deus, desde antes da fundação do mundo, havia eleito, escolhido, tinha estabelecido para cada um de vocês e também para mim. Vejam, Deus escolheu para nós um corpo imortal, incorruptível e glorificado. Ele escolheu para nós um corpo perfeito. Porém, por causa da queda no jardim do Éden, não o podemos obter, nem podemos obter tampouco o corpo teofânico da sexta dimensão. Porém, no programa da redenção de Jesus Cristo, para o qual ele veio em sua primeira vinda e morreu na cruz do Calvário, aí vem a restauração para a vida eterna de todos os filhos de Deus, e obtemos, através do novo nascimento, o corpo eterno e teofânico da sexta dimensão, e para o último dia obteremos em acréscimo o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado que ele, desde antes da fundação do mundo, pensou e desenhou para cada um de vocês e também para mim, o qual será perfeito e eterno. E agora, como você se verá no novo corpo? O novo corpo que Deus, desde antes da fundação do mundo, escolheu para você, desenhou para você. Será um corpo que não faltará nada nele. Ele terá tudo o que você precisa para toda a eternidade. Será um corpo com vida eterna. E esse corpo, ele o dará neste tempo final, para aqueles que estejam em pé diante do Filho do Homem, neste tempo final, os quais serão transformados, e para os que viveram em pé diante de Cristo, o Filho do Homem, na manifestação que teve através dos mensageiros que ele enviou no passado. Agora chegamos ao tempo final, onde a bênção está no quê? Em estar de pé diante do Filho do Homem, diante de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo em sua manifestação final, através do seu anjo mensageiro. E agora? Mais claro, eu não posso falar com vocês. Mais claro do que isso, eu lhes falei tão claro que até as crianças podem compreender. Do que precisam somente é encontrar esse anjo. Se encontrarem esse anjo, terão conseguido o instrumento através do qual Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado em sua manifestação prometida, como a manifestação do Filho do Homem no último dia. E ele estará falando para a sua igreja através desta manifestação em carne humana, através do seu anjo mensageiro. Bem, para mim tem sido um grande privilégio poder estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da bênção de permanecer de pé diante do Filho do Homem, e as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, e através do ministério do Filho do Homem, através do ministério de Jesus Cristo, sejam faladas todas estas bênçãos prometidas para o último dia, sejam faladas sobre cada um de vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, nós que estamos vivos sejamos transformados, e todos sejamos levados para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Hemos visto este misterio Estivemos vendo este mistério de estar de pé diante do Filho do Homem. E vocês viram que é mais simples do que nós podíamos imaginar. Deus, sempre, as grandes coisas que Ele promete para o seu povo, Ele as realiza de uma forma tão simples que até as crianças podem receber essas bênçãos. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Cristo, anjo do pacto. Neste tempo final. E as bênçãos de Cristo para este tempo final se materializem em cada um de vocês, em toda a sua plenitude. E em breve todos tenhamos o novo corpo e eterno, o qual Ele prometeu para todos nós, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Será até uma próxima ocasião em que novamente eu os verei. E estarei vendo-os novamente, já seja estando neste corpo mortal corruptível temporário ou no novo corpo. E vocês, estando neste corpo que vocês têm, ou estando no novo corpo, nós nos veremos novamente. Assim que será até a próxima ocasião em que voltaremos a nos ver. E enquanto isso, permaneçam em pé diante do Filho do Homem. Deus os abençoe e os guarde a todos.